E agora, vamos lá, mais um vídeo. Você vê que as ameaças que os mercenários paraguaios fizeram, surtiu efeito. Porque, olha só, mesmo dia, 2 vídeos. Então, e agora dessa vez é um vídeo resposta a Débora Bocó, porque ela fez uma live sobre um filme, aquele filme de tênis da Zendaya, não lembro o nome agora, mas o que importa é que ela usou esse filme como uma desculpa para poder falar de René Girard, que é um autor que eu gosto muito, tenho uma grande admiração, tenho uma pequena coleção de livros dele aqui e já vou lá pegar o que vai formar o cerne aqui da resposta dela. Mas por enquanto apenas contextualizando. Após essa live, ela fez um vídeo sobre esse livro que ela leu do René Girard, que é o Eu Via Satanás Cair Como um Raio. Enfim, ela fala algumas coisas ali e tal sobre Girard e tudo mais. E em determinado momento, ela comenta sobre Shakespeare. E ela faz a pergunta se Girard falou sobre Shakespeare. E aqui está a minha resposta a você, Débora. Sim, Girard não só falou sobre Shakespeare, como eu acho que o maior livro que ele já escreveu, o maior em páginas mesmo, número de páginas, é sobre Shakespeare. É esse aqui, Shakespeare, Teatro da Inveja. Aqui no Brasil foi publicado pela Realizações. Como vídeo resposta está aqui dada, Shakespeare, Teatro da Inveja. E inclusive eu acho que ela deveria ler esse livro antes de qualquer outra coisa sobre o René Girard. Inclusive antes do Eu Via Satanás Cair Como um Raio. Aliás, assim, René Girard tinha uma... Bom, eu ia falar que era um problema, mas não é um problema, é uma qualidade, na verdade. Ele sabia escrever títulos, tá? Muito bons. Por exemplo, só aqui, né, olhando aqui o sumário, a gente vê os títulos de alguns capítulos e... Enfim, o cara é foda. E aí, eu via Satanás cair como um raio. Isso daí chama muito atenção. É um ótimo título de livro. Mas, pelo que eu sei, eu nunca li esse livro, mas pelo que eu sei, não é um livro muito bom para quem tá querendo só saber um pouquinho. O que é esse René Girard? O que é essa tal da teoria mimética? Ele não é um livro introdutório. Ele não é muito bom como livro introdutório. Então, você não deveria lê-lo de primeira, que foi o que ela fez, né? Um pequeno erro aí que ela cometeu, mas sem problema também, né? É difícil da gente saber tudo. Agora, este daqui não. Este daqui é a introdução perfeita ao pensamento do René Girard. E por quê? Porque aqui neste livro, René Girard não vai falar apenas da sua teoria mimética ou falar de Shakespeare de uma maneira geral. Ele vai pegar diversas peças, não todas, mas muitas peças, tá? Eu nem sei quantas, mas tem muitas, tá? São muitas peças. E utilizar essas peças para expor o seu pensamento. Então, ele começa aqui da forma mais simples, explicando o que é o desejo mimético. Aquela noção até já bem conhecida, eu acredito, muita gente já sabe mais ou menos o que é a questão de que nós desejamos porque o outro deseja. Então o nosso desejo passa necessariamente por um intermediário, por isso que ele forma uma triangulação. Então nós desejamos alguma coisa porque tem outra pessoa desejando, aquela outra pessoa acaba reforçando assim o nosso desejo por aquilo, e porque nós desejamos, aquela primeira pessoa que já detém aquele objeto, ela também acaba desejando ainda mais, então ela quer ainda mais aquilo. Se o objeto for algo escasso,
como é o caso de uma mulher, por exemplo, então o conflito irá surgir. Mas não precisa ser necessariamente uma mulher, por exemplo. Existem coisas, né, objetos que também tratam-se de únicos. Um carro, por exemplo, pode muito bem ser único, assim, joias, coisas mais raras. E ainda tem aquela questão muito relevante nos dias de hoje, que é a do estilo de vida. Às vezes não é nem o objeto em si, mas é o estilo de vida que aquele objeto traz, entendeu? Então, você deseja um carro, ou um perfume, ou uma roupa, não necessariamente por causa do carro, perfume ou uma roupa, mas porque aquilo ali é um estilo de vida, entendeu? Aquilo ali denota um estilo de vida que é o que você quer, que é o que você quer apresentar para as pessoas. Então, começa daí, tá? Olha só, Os Dois Cavaleiros de Verona, que eu nunca li, inclusive, essa peça, infelizmente. Mas, enfim, deve se tratar disso daí. Faz muito tempo, inclusive, que eu li esse livro aqui, então eu já não tenho mais... Eu não tenho ele fresco na memória, assim, para poder dizer exatamente do que se trata cada capítulo, exatamente do que se trata cada obra. Mas, se eu não me engano, Os Dois Cavaleiros de Verona se trata exatamente desse conflito, né? São dois caras que gostam da mesma mulher. Então, é a coisa mais básica, assim, é a fórmula mimética mais simples, por assim dizer. E aí, podemos entrar em outro debate, porque na primeira live que a Débora fez sobre o desejo mimético, e falando daquele filme da Zendaya, a relação é essa, né? O conflito principal é esse. A gente tem dois personagens que gostam da mesma garota, ou é uma garota que se envolve com dois caras e meio que vira ali um triângulo barra trisal. Enfim, não sei, eu não assisti o filme, então não tô ligado. E aí a Débora faz a provocação de que é impossível que a Zendaya não tenha lido René Girard e explorado as ideias do René Girard e tentado de fato explorar as ideias do René Girard nos seus filmes. Mas eu digo, não é impossível. Eu discordo, eu acho que ela pode muito bem ter sido obra do acaso isso daí, tá? Porque a questão aqui do René Girard e a teoria mimética como um todo é que ela se propõe a explicar o surgimento da cultura. Parece um salto muito grande, pensando que até agora eu só falei de relacionamentos, né, de triângulos amorosos, mas isso daí está na base de todas as sociedades, porque nós aplicamos, né, e o livro vai aplicar isso daqui num relacionamento amoroso ali, 3 pessoas envolvidas, onde é um triângulo amoroso. Mas a questão é que é o desejo, tá? Não se trata apenas de desejar uma pessoa ou desejar um objeto, é desejar, tá bom? A questão é essa, é desejar. E o fato de desejar está na base de toda a cultura. Sendo assim, a teoria mimética se propõe a ser mais do que só uma teoria social da área de humanas que pode ser aplicada aqui ou ali, da forma como você quiser ou da forma como você bem entender. Ela se propõe a ser mais do que isso. Ela se propõe a ser uma teoria, assim como a evolução é uma teoria, assim como o Big Bang é uma teoria, entendeu? Ela se propõe a ser algo que explica o que está aí, simplesmente. Então você não precisa necessariamente ter lido René Girard para que você crie uma obra que remeta à teoria dele. Porque a teoria dele só está explicando algo que é natural do mundo, das relações humanas, da sociedade, entendeu? Então eu não acho que a Zendaya... Talvez ela tenha lido, inclusive, talvez ela realmente faça esse movimento, seja intencional. Mas eu acho que não necessariamente, tá?
Enfim, então vamos lá, vamos passando aqui só pelo livro, porque que ele é uma introdução tão boa ao pensamento de René Girard. Nós começamos com essa análise dos dois cavaleiros de Verona, explicando o desejo triangular, né, o desejo mimético, enfim, e como que essas coisas vão acabar levando a um conflito. Bom, eu já falei, tem a escassez desses objetos de desejo, então isso daí acaba levando a um conflito inevitável. Agora, o que importa e o que é mais crucial é que esses conflitos podem sofrer uma escalada, onde mais pessoas se envolvem. Então, começa ali com duas pessoas brigando pelo mesmo objeto, e aí pessoas vão assumindo as dores dessas outras pessoas. Então nós temos a pessoa A e a pessoa B, e aí a gente vai ter pessoas assumindo as dores da pessoa A, outras pessoas assumindo as dores da pessoa B, e isso vai formando uma guerra, uma briga generalizada que, dado o devido tempo, dado as devidas dimensões, ganha proporções maiores, e aquele objeto inicial que causou todo esse conflito se torna irrelevante. As brigas começam a acontecer simplesmente pela briga. Não é mais pelo objeto, não é mais por aquela coisa. Então as pessoas que estão participando ali da briga, elas já nem sabem mais pelo que elas estão lutando. É o que acontece, por exemplo, no Romeu e Julieta, que aqui nesse livro vai aparecer mais tarde, eu acho. Acho que ele não vai aparecer logo de cara. Logo de cara, assim, a gente tem Sonho de uma Noite de Verão, mas outra peça que eu nunca li. Enfim, Troila Crescida aparece várias vezes. Então, claro, o Júlio César tem que aparecer. Enfim. Não achei aqui o Romeu e Julieta, mas enfim, Troila Crescida deve ter essa mesma questão de que chega um conflito em que as coisas simplesmente já não fazem mais sentido, as coisas só estão acontecendo por acontecer. E é isso. Como você pode perceber, é uma leitura muito completa de Shakespeare. Por quê? Comecei falando aqui de Os Dois Cavaleiros de Verona, a gente tem Sonho de uma Noite de Verão, aparece Troila Crescida, Júlio César, Mercador de Veneza, Ricardo III. Então, não temos aqui apenas... tem até a Tempestade, em determinado momento. Não temos aqui apenas a presença das peças mais consagradas de Shakespeare, os dramas. Nós temos comédias também sendo apresentadas aqui. Então, não é uma análise que se retém apenas algum objeto, alguma coisinha ali ou outra. E aliás, aqui acaba expondo assim um aspecto interessante, porque da filosofia, assim, do pensamento de René Girard, porque a gente não tem apenas não dá pra gente pegar o pensamento dele e o pensamento inteiro estar ou ser utilizado para falar de uma ou outra obra. Muitas vezes, para que como a teoria ela acaba tendo um escopo muito grande, ela vai acabar uma obra de arte apenas não engloba ela inteira, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, numa peça como Troila Crescida, por exemplo, a gente vai falar de algum aspecto, e numa peça como Júlio César a gente vai falar de outro. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer, tá? E bom, dado essas proporções do conflito, chega um ponto em que, como aquele objeto inicial ele desaparece, então chega um ponto em que não tem mais como haver uma justiça, por assim dizer. E é por isso que existe o conceito do bode expiatório. Quer dizer, é aquela pessoa
que vai servir, ou aquele objeto que vai servir para devolver a paz àquela comunidade, para acabar com aquele conflito que já se tornou completamente insensato, tá? É um momento em que assim, aquele conflito ali não faz mais sentido nem para um lado nem para o outro, eles só estão brigando por brigar, para dar continuidade. Aquele primeiro momento ali, já não daquele primeiro conflito triangular e tal, já não está mais presente. Então, a comunidade como um todo se reúne em torno de uma figura que vai ter que sofrer todas as consequências. Se eu não me engano, no Sonho de uma Noite de Verão tem um momento que isso acontece, onde uma pessoa acaba sendo culpada pelas outras. Em Júlio César, eu não lembro agora da peça em si, mas eu acho que dá pra gente fazer essa leitura também. Ele acaba funcionando como um bode expiatório. A noção desse bode expiatório é que normalmente nas culturas vai ser uma figura alheia à sociedade. Então o culpado sempre tem que estar de fora, não pode ser alguém ali de dentro. Nós temos ali uma sociedade que está em briga, certo? São dois grupos que estão, dois ou mais grupos, enfim. É uma sociedade que está em briga, uma sociedade como um todo que está em briga. Para selar a paz entre esses dois é necessário o sacrifício de alguém que vem de fora, tá? É alguém que não faz parte ali daqueles dois grupos, entendeu? E ele vai acabar sendo culpado de todas as mazelas da sociedade, e ele vai ser exposto e ele vai ser sacrificado para que tudo se fine, entendeu? Para que se encerre os conflitos. Mas aqui a gente tem uma análise com relação a isso do Júlio César, é o imperador, certo? Ele saiu de dentro da sociedade, não tem ninguém mais interno a uma sociedade. Bom, há um conceito bem interessante aqui sendo apresentado, de que essa figura externa que vai ser sacrificada para que a paz volte a reinar não precisa necessariamente ser um estrangeiro, vir de fora. Ele pode simplesmente ser alguém que ocupa um lugar especial ali dentro. No caso, o rei, o imperador, ele sempre vai ocupar um lugar central e isolado. Ninguém faz parte, ninguém está ali com ele naquele ponto aquele ponto que ele ocupa dentro da sociedade. Ele ocupa um papel único dentro da determinada sociedade que ele está. Isso eu acho muito interessante assim com relação à teoria mimética. E basicamente é isso, tá? Isso vai acabar, de acordo com a teoria mimética, isso se repete ao longo das sociedades humanas. Então não é algo que acontece apenas, não é algo que aconteceu apenas em algum ou outro lugar, é algo que sempre acontece e está sempre acontecendo. Existem leituras miméticas do próprio René Girard, de livros mais recentes, recentes para ele pelo menos, como é o caso do Faulkner, por exemplo, profundamente mimético, revelador mesmo. E enfim, a graça dos grandes autores está realmente em revelar esses segredos ocultos desde a fundação do mundo. Enfim, então fica aqui minha resposta / dica: Shakespeare, Teatro da Inveja. Felizmente este é um livro que não está esgotado, eu acredito. Esse é um livro que teve uma tiragem maior, acho que até pela questão assim dele ser introdutório e bom, falar de Shakespeare e tal. É um autor mais popular, por assim dizer, mais procurado, pelo menos pelas pessoas. Então é isso. Sim, Shakespeare é um autor extremamente mimético, extremamente revelador desse processo das sociedades humanas, desse processo violento que as sociedades acabam passando
inevitavelmente. E o René Girard captou isso e escreveu esse livrão aqui, muitas páginas. Mas assim, o René Girard escreve muito bem, tá? Eu já li ele em inglês, em português, em francês, enfim, sempre muito bom. Apesar de que ele... não, ele escreveu em francês, sim, originalmente. Enfim, vale muito a pena pegar esse livro aqui, dar uma lida, também serve um pouco como obra de consulta, como eu falei, ele vai explorando, o intuito aqui é explorar a teoria mimética, mas ele faz isso daí meio que separando cada capítulo para uma obra, ou pelo menos cada capítulo para um aspecto específico de uma obra. Então é isso, vale bastante a pena. E acho que é isso. Não sei se eu tenho mais o que falar. Acho que não. Valeu, tamo junto e até mais.